Vamos lá, meus alunos, para mais uma aula. E o que eu vou te ensinar agora é sobre um texto que muita gente tem dúvidas sobre ele, que está lá em Mateus, capítulo de número 18, versos de número 18, 19 e 20. Muita gente tem me perguntado, você não tem noção, a quantidade de pessoas que me perguntaram a respeito desse texto. E eu não gravei o vídeo ainda, porque eu não tive tempo, muita gente pergunta muita coisa no meu privado, e eu vou gravando aos poucos. Mas chegou a vez de gravar esse texto aqui, e eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muita gente com a interpretação correta desse texto. Se você tem dúvidas a respeito disso aqui, pode ter certeza que a sua dúvida a partir de agora vai ser sanada. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Se você de fato aprender isso aqui e for abençoado por essa explicação, eu quero que você me prometa que vai fazer 3 coisas. Arthur, quais são essas 3 coisas? Simples. Curtir, comentar e compartilhar para outras pessoas também poderem ter essa mesma explicação. Combinado? Então vamos lá. Mateus capítulo de número 18, verso de número 18, o texto diz assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Você precisa entender esse contexto, eu vou te explicar isso aqui. Verso 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será que é qualquer coisa mesmo? Vamos ver. Que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esses 3 versos, por muita gente, têm sido muito mal interpretados e eu quero te explicar a partir de agora. O contexto desses 3 versos começa no verso de número 15. Jesus falando a respeito de alguém que ofende outros. Olha o que ele diz no verso 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, observe que a palavra grega aqui para pecar é errar o alvo. Se alguém errar o alvo e ofender você, pecar contra você, o que você tem que fazer? Vai, você sozinho, com ele e conversa com ele. Mostra para ele que ele cometeu um erro, que ele cometeu um pecado e conversa para que ele venha se arrepender. Se ele te ouvir e vier se arrepender, você ganhou teu irmão. Agora, o verso 16 vai dizer o seguinte: mas, se isso for evoluído, se ele não te ouvir, você tem que tomar outras atitudes. Qual é a outra atitude que você tem que tomar? Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ou seja, o que significa isso que Jesus está falando? Jesus manda levar 2 ou 3, não é para que essas testemunhas ouçam o que o ofensor está dizendo. Não. Essas testemunhas estão indo com o rapaz ofendido para tentar convencer o ofensor que ele está errado e que ele precisa se arrepender. A obstinação vai levá-lo à exclusão da igreja. É isso que Jesus está ensinando. Então, essas 3 testemunhas que Jesus ensina, ele está mandando levar 2 ou 3 com base em Deuteronômio, capítulo de número 19, verso 15. Eu quero que você abra sua Bíblia em casa e confira o que eu estou te falando. E aí o texto vai dizer o seguinte: se você levar 2 ou 3, as testemunhas, tentar convencer esse rapaz, tentar convencer esse irmão, e ele ainda continuar obstinado, não querendo se arrepender, aí você tem que tomar outra atitude. A primeira é o ofendido conversar com ele. A segunda é levar testemunhas para que as testemunhas possam convencê-lo do seu erro. E ele não quis. A terceira é, verso 17, e se não as escutar, dize-o à igreja. Segundo o comentarista Charles Swindoll, ele diz o seguinte, que essa igreja aqui não é no sentido de toda a congregação. Por quê? Porque se a intenção é restaurar o irmão, eu não posso falar para toda a igreja. Então, o termo aqui, leva à igreja, isso significa que tanto o irmão ofendido quanto as testemunhas vão pegar o rapaz e levar até a presença dos líderes da igreja. Por quê? Porque os líderes da igreja são maduros o suficiente para tratar do assunto. Então, os líderes vão chegar até o rapaz e vão fazer a mesma coisa. Vai tentar convencer o rapaz, vai tentar conversar com ele para mostrar o seu erro e dizer para ele, você precisa se arrepender. Aí o texto vai dizer, olha, e se chegar no extremo dele não querer ouvir a igreja, considere-o. Olha só o que o texto vai dizer. Considera-o como um gentil e um publicano. Tem muita gente que não consegue entender isso aqui. O que é considerar ele como gentil e como um publicano? Jesus se importava com os publicanos? Os cobradores de impostos? Se importava ou não? Claro que se importava. Jesus se importava com os gentios? Claro que se importava. Porque tanto os publicanos quanto os gentios entram numa categoria que Jesus chama de doentes. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, considere esse irmão
como um publicano e como um gentil. Ou seja, como um doente, alguém que precisa da graça de Deus, alguém que precisa ser restaurado pela graça de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Agora, continuando, aí tudo vai fazer sentido agora. Olha o verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Arthur, ainda não entendi. Irmão, quando chega à igreja, ao conhecimento da igreja, o que esse ofensor fez, a igreja, a liderança, é o último estágio que ela vai tentar convencer o irmão do seu pecado, do seu erro. E ele não quis. Então a igreja precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão? Excluí-lo do corpo, para que não venha danificar o corpo inteiro. Então ele exclui da igreja para considerar esse irmão um publicano e um pecador. Entendeu? Então, a decisão que eles iam tomar na terra, ou seja, tudo que ligares na terra, é a decisão a respeito desse irmão. Ia também ser ligado no céu. Pegou a explicação? Agora o verso de número 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, essa qualquer coisa aqui está ligado dentro desse contexto da decisão que a liderança da igreja ia tomar. Então, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Aí o verso de número 20 vai dizer o seguinte, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio deles. Porque a liderança da igreja está reunida no nome de quem para resolver o problema? No nome de Jesus. Porque eles querem levar o irmão ao arrependimento e o irmão não quer. Então eles precisam tomar uma decisão de excluir o irmão do corpo da igreja para considerá-lo agora como um publicano e como um pecador. Alguém que é dependente da graça de Deus. Alguém que precisa da graça de Deus. Então, o cuidado com ele ia ser o mesmo cuidado que Jesus tinha com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas. Percebe? Então, todos esses 3 versos aqui que eu li para você começam a fazer sentido quando você entende todo o contexto. Eu acredito que você entendeu, porque não precisa ser cientista de foguete para entender o que eu acabei de falar. Eu expliquei de uma forma tão simples, mas tão simples, que eu acho que uma criança vai entender o que eu acabei de falar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que eu tenha trazido luz para o seu entendimento, e se eu conseguir alcançar esse objetivo, o nosso combinado era que você ia fazer o quê? Curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Então faça isso a partir de agora, porque esse vídeo precisa alcançar outras pessoas, tá certo? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.